sendo a tia Fátima, né, tem que cobrar mesmo. Você vai receber em bônus horas, tia Fátima. Abatimento de dívida, né, Fátima? Já tá bom. Então, já bate um pouquinho, que o negócio tá, ó. Vamos lá, né? Ajudar a tia Fá aí nessa caminhada. Vocês não são fraternos? Tá joia. Bom, eu preparei esse PowerPoint aqui para me ajudar também, né, na apresentação. E aí, eu vou acompanhando aqui na minha telinha, e como a Ana falou, a ideia é ser um bate-papo, então vocês fiquem, apesar de eu ter preparado, né, toda uma sequência, mas vocês fiquem totalmente à vontade para irem interrompendo a qualquer momento. Para eu acompanhar o meu arquivo, eu não vejo essa tela aqui de vocês, eu não sei como faria isso, mas eu estou ouvindo, obviamente, vocês, né? Então, assim que vocês falarem, se alguém colocar alguma coisa no chat, Ana, e eu não observar, você interrompa, por gentileza, tá? Vocês vão me ajudando aí nessa condução, mas, assim, totalmente à vontade, tá? Então, tá. Então, a gente vai trabalhar hoje aqui, eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões ou o caminho que eu segui até o momento para estudar, para compreender, para me envolver, né, com o tema da nossa 35ª Comemofra, que é Elos de Amor, e mais focado, na verdade, nos seus subtemas, né? Irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. Nós temos aí um caminho a percorrer, um caminho, digamos, mais delimitado, né? Que seria a própria Comemofra, e estamos nesse momento de trilhar esse caminho por meio das prévias, né? E chegaremos lá em fevereiro, com o desenvolvimento mesmo da Comemofra, nos aprofundando, compreendendo melhor cada um desses subtemas que devem nos direcionar, então, ao tema que é Elos de Amor, um tema bastante amplo, profundo, essencial, se nós considerarmos, né, pensarmos, nos conscientizarmos, visarmos, né, essa nossa trajetória rumo ao amor, que é a energia divina, que é a essência divina, que é o que congrega absolutamente toda a criação. Então, são os primeiros passos, né? Buscando, então, compreender um pouco melhor cada um dos subtemas, e aí, gradativamente, no compartilhamento também com os irmãos, a gente vai ampliando, né, os nossos conhecimentos em direção aos elos de amor, né? Eu começo, então, trazendo o texto que a CIG nos apresentou, situando, contextualizando, compartilhando conosco esse raciocínio, né, que foi feito pela própria CIG ao nos apresentar o tema, então, da Comemofra, né? Então, eu trouxe aqui um pequeno recorte do texto de Bezerra de Menezes, dizendo, então, que cada templo, né, em cada templo seja o mais forte, o escudo para o mais fraco, o mais esclarecido, a luz para o menos esclarecido, o sofredor, o mais protegido e o mais auxiliado, o que menos sofre, o servidor de todos. Então, é um trecho assim, muitíssimo significativo para o nosso tema, e nos situando, então, né, em cada templo que a gente pode pensar, em cada encontro nosso, nos nossos grupos de fraternidade, que é esse nosso grupo, né, institucional que nos congrega, uma referência para todos nós, mas é claro que esse templo ele pode ser muitíssimo ampliado e, ao mesmo tempo, trazido, né, para a nossa própria intimidade.
Nesse trabalho que eu desenvolvi inicialmente, eu acabei pensando no nosso templo, grupo de fraternidade, pensando o nosso grupo de fraternidade, como a gente vai ver em uma mensagem posterior aqui de Irmãs de Fou, como uma enfermaria, como uma escola, e que nos auxilia, então, no nosso próprio aprimoramento e, com isso, no aprimoramento dos nossos elos de amor, na nossa convivência, né? Então, é um trecho muito significativo e que já nos situa na grande importância da abordagem desse tema e pensando nos nossos grupos de fraternidade, então, como espaços, ambientes que devem favorecer, então, a vivência fraterna, efetivamente. Isso é uma construção, né? A gente vai cada vez mais aprendendo melhor o que isso significa. Nós temos aí a bibliografia, que foi trazida também pela CIGE, o livro-tema, que é Os Prazeres da Alma, depois os livros de apoio, o texto Unificação, que está no Reformador, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Mediunidade Sem Lágrimas, Laços de Afeto, Pensamento e Vida. Então, Laços de Afeto está aí destacadinho, porque foi o livro que, nessa primeira abordagem, né, da bibliografia, para mim foi o mais adequado para eu começar a trabalhar cada um dos subtemas, né? Então, vejam que eu nem fui para o livro-tema, e observando a apresentação desse livro-tema no âmbito, né, do desenvolvimento aí da Comemofra, a CIGE nos traz, né, a importância desse livro como uma reflexão sobre os potenciais humanos. Cada capítulo traz apontamentos sobre o que devemos desenvolver para que elos de amor sejam construídos. E aí eu fico pensando que, a partir de uma compreensão melhor, a gente já vai se envolvendo mais, né, se sentindo mais confortável aí na abordagem de cada subtema. Aí, quem sabe, a gente, com o livro-tema, Os Prazeres da Alma, a gente não vai encontrando meios, talvez, de uma metodologia, né, das técnicas, para que a gente possa visualizar melhor o que nós devemos fazer, então, para desenvolver os elos de amor, né, para construí-los, algo, talvez, de uma maneira mais objetiva. Mas, para este primeiro momento, então, nós ficamos com Laços de Afeto, da Irmã de Fou, tá? E o primeiro subtema, então, irmanar. Uma apresentação da CIGE, né, desse subtema, um trecho dessa apresentação, na forma de um questionamento. Na seara divina, e aí, como eu disse, eu fico pensando nos nossos grupos de fraternidade, nos percebemos e nos reconhecemos como irmãos que verdadeiramente somos. Devem nossos agrupamentos fraternos promover a união entre todos, independentemente de suas diferenças, pelo amor e pela compreensão mútuos, a fim de que se sintam como irmãos e irmãs em uma grande família universal. A construção de uma família universal, pensando de uma maneira menor, que é o nosso planeta Terra, né? E é menor porque, de uma maneira ampla, absolutamente ampla, a família universal, então, abrange toda a criação divina, o que é grande demais para a nossa percepção atual, né? No nosso atual estágio evolutivo. Mas o planeta Terra já é alguma coisa que a gente consegue pensar um pouco melhor, mas sabemos que é um grande caminho a percorrer, né? Então, vamos pensar nos nossos agrupamentos fraternos, nos nossos grupos de fraternidade. E ali já promovemos a construção, né, de núcleos familiares, de núcleos fraternos. Lembrando sempre, né, dos fundamentos do movimento da fraternidade, que se baseiam nessa ampliação dos nossos elos de amor para além da nossa família consanguínea e perceber, então, no outro, realmente, como, voltando ali para a questão da CIGE, né, nos percebermos e nos reconhecermos efetivamente como irmãos que somos, né? Então, nós já somos irmãos.
O que nós precisamos é desenvolver mecanismos, formas de percebermos e reconhecermos essa verdade. E uma palavrinha que eu acabei não destacando aí, mas que na abordagem desses subtemas ela é muito importante, é diferenças, né? Cada um de nós é um universo em especial. Obviamente somos diferentes e é necessário que essas diferenças elas não venham a comprometer ou continuar comprometendo essa nossa percepção, esse nosso reconhecimento de que todos somos irmãos e do quanto crescemos, do quanto nós nos ampliamos quando sabemos conviver com essas diferenças. O texto que eu selecionei do Laços de Afeto para abordar esse subtema irmanar foi esse Kardec e a unificação, que é o capítulo 10 do Laços de Afeto, né? Chama-se Kardec e a unificação. Então, Hermance de Faux vai nos dizer que Kardec promoveu a união entre os espíritas, viajando e oportunizando verdadeiros lances de unificação espontânea na história do espiritismo, sob os auspícios da fraternidade. Em seus encontros com dirigentes espíritas, estabeleceu um clima de concórdia e respeitabilidade no regime do mais puro amor, consolidando laços de estima e duradoura fraternidade que é a alma das ideias espíritas. Então, nós temos, desde a fundamentação do espiritismo, a fraternidade como a base, e Kardec sabendo sempre, certamente com muito cuidado, né, vivenciar essa fraternidade. Então, no seu trabalho de unificação, de buscar unificação em todas as casas, os grupos espíritas que se formavam, que já estavam formados naquela época, né, da codificação, como ele manteve sempre esse clima de concórdia e respeitabilidade. Havia pessoas as mais diferentes, de diferentes níveis de desenvolvimento acadêmico, por exemplo, de diferentes condições sociais, mas Kardec soube sempre ser cordato, respeitoso e abraçar com verdadeira fraternidade todos esses irmãos. E isso foi fundamental para que ele pudesse estabelecer essa coesão, né, entre todo o movimento espírita à época. E junto desse trabalho, digamos, institucional, para fora, né, do Kardec codificador, a importância da vivência assim, coerente desses princípios. Então, Hermance vai destacar que, na intimidade, ele também manteve a sensibilidade dos atos de afeto e dos atos de pureza, né? Repletos de sentimento, atos que refletirão igualmente nos compromissos doutrinários, firmando pilares de união e interação consistentes e permanentes em favor da causa espírita nas relações humanas, né? Então, tanto na nossa vivência lá no grupo de fraternidade, nos nossos relacionamentos, digamos, em ambientes institucionais, quanto naqueles ambientes mais íntimos, é necessário que nós mantenhamos sempre essa coerência de busca, de sempre nos reconhecermos, nos respeitarmos, nos compreendermos como irmãos e buscarmos, né, sempre estar abertos para as diferenças e desenvolvermos esse clima sempre de concórdia e de respeitabilidade. Então, essa proposta, né, de unificação relacional, achei isso muito importante, que é o que se diz aqui no slide anterior, né, em favor da causa espírita nas relações humanas, a grande importância da pessoa, né, nessa construção, mesmo que seja a construção institucional, a construção de uma doutrina. Então, esses encontros efusivos de amor suprem quaisquer parâmetros de formalidade e de rigor, né? E Hermance vai nos dizer que, sem dúvida, este é o alvo que precisamos perseguir nos dias atuais. Que nós somos convidados a resgatar o aperto de mãos que destrona máscaras, estabelece um elo de espírito a espírito
e instaura o esplendor da era do ecumenismo do afeto. A gente fala tanto em ecumenismo das religiões, são ecumenismos assim ainda interinstitucionais, né? E ela vem nos destacar a importância que Kardec já fazia desse ecumenismo do afeto, cuja base é a fraternidade sentida e vivida, né? Então, essa fraternidade que nós sentimos em nós mesmos, no nosso íntimo, e com isso nós temos condição de vivenciá-la, buscar vivenciá-la no relacionamento com os irmãos. Olha que importante isso. Mesmo quando haja o entrechoque necessário e construtivo das ideias, né? Então, um pensamento homogêneo, além de ser uma utopia, isso não existe, né? Seria algo assim que nos levaria a uma estagnação. Então, esse entrechoque, nos descobrirmos, de repente, frente a uma ideia nova, diferente, que nos toca, fala, nossa, peraí, tem alguma coisa diferente aqui que eu nunca pensei, né? E recebermos esse choque como algo positivo que pode nos levar à ampliação, mas, sobretudo, né, que nos leve à abertura para compreendermos, acolhermos e a compreendermos o irmão com a sua ideia diferente, né? Esse é o grande ideal que deve nos irmanar. É o testemunho de amar, apesar de nossas diferenças, de criticar e discordar sem inimizade, sem oposição sistemática e dissidência declarada, né? Que interessante, que exercício importante que a irmã está nos apresentando aí, né? Vamos amar, apesar de nossas diferenças. Criticar e discordar, tudo bem, né? Estamos construindo um trabalho, estamos construindo ideias, e é importante para todos que possamos saber criticar, que possamos saber discordar, para que possamos realmente construir um conhecimento, sobretudo conhecimento de nós mesmos, das nossas relações humanas, mas que a gente saiba fazer isso sem nos tornarmos inimigos por conta de diferenças de ideias, né? E que a nossa oposição não seja aquela oposição sistemática, aquela dissidência declarada, absolutamente nada disso. Apenas diferenças que devem se harmonizar sempre em favor de uma vivência saudável, né, no coletivo. Então, a gente fecha aí, né, essa nossa primeira abordagem do primeiro subtema, irmanar, com essa afirmativa de irmãs. As mãos são símbolo vigoroso de união e trabalho, humanização e solidariedade. Como é importante nos unirmos em favor do trabalho, como fazemos durante o ano todo, construindo, né, o ciclo Comemostra. Quanto aprendemos quando nos abrimos aos irmãos, às suas ideias, né? Sabemos acolher e respeitar, crescemos com isso, e com isso o trabalho só tem a ganhar. E o trabalho lá na frente, gente, o que ele vai resultar? Vai resultar na possibilidade de nos irmanarmos, de acolhermos outros irmãos, todos aqueles que vão para a cidade da fraternidade, né? Hoje temos não apenas essa busca, né, do ecumenismo do afeto, mas efetivamente um ecumenismo religioso. Então, olha o quanto que a Comemostra foi crescendo, foi se fortalecendo, quantos elos, né, de afeto, de amor nós fomos construindo para que hoje a gente pudesse ampliar, né, e vamos ampliar cada vez mais os nossos braços, as nossas mãos, né, em direção à humanização e à solidariedade, podendo acolher cada vez mais irmãos. Além dessa possibilidade, esse cuidado todo que a gente está tendo, né, de acolhida, são desafios importantes que nos apresentam. E vejam como a diferença nos faz crescer quando nos colocamos com o desafio, né, de abordarmos pessoas que vêm de outras religiões, de outras doutrinas religiosas. E antes disso, como a gente foi se ampliando, né, em nível de Comemostra, envolvendo as crianças, os adolescentes, depois os adultos, né? Isso eu acho bem bacana, nós pensarmos também, né,
nesses ciclos, como mostra, né? Como a gente foi se desenvolvendo em direção à ampliação dos nossos laços. Agora, eu tinha perdido meu mouse. Vamos para o segundo subtema, então, né? E vamos tentando observar aí uma sequência, sabe? Nos colocamos, então, nessa postura de nos irmanarmos, nessa postura fraterna, ok, eu sei que o meu irmão é um universo único, ele é diferente, eu estou aberta para conhecê-lo melhor, isso vai fazer muito bem para mim, e eu vou ter oportunidade de dialogar com ele, de expor também meus pontos de vista, etc., né? Um texto agora, né, um questionamento da Hermance, no capítulo Amizade, Elixir dos Relacionamentos. Ela vai nos questionar da seguinte maneira: por que nossas agremiações estão tão pouco afeitas à formação de grupos de amigos? O tópico, né, desse capítulo é a amizade. Por que nossos núcleos que laboram com a moral da fraternidade se convertem em locais sacralizados de encontro com Deus e abrem lacunas ante os elos de seus membros, né? A gente vai pensando, então, começa a pensar que, ok, é compreensível, né, que em uma agremiação espírita, um ambiente de religiosidade, nós busquemos, como a própria etimologia da palavra sempre nos chama a atenção para o fato de que existe aí uma busca, né, da religiosidade, de religação com Deus. Mas vejam, isso Jesus deixou bem claro, né? Resumindo toda a lei e os profetas em 2 grandes mandamentos: amar a Deus, amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, essa tríade, ela está sempre entrelaçada. Então, como é que nós vamos, as nossas agremiações, nos sintonizarmos com Deus, nos sintonizarmos com o transcendente, se nós não nos sintonizamos com os nossos irmãos que estão ali ao nosso lado, né? E como é que nós vamos nos sintonizar com esses irmãos se nós não nos abrimos, né, a essa sintonia? Então, é necessário nos irmanarmos e assim nos aproximarmos entre nós, né? Olha, essa é a grande... tem que ser o nosso grande foco, sabe? E aí irmos fechando, preenchendo, né, com muito amor, com muita compreensão, essas lacunas que ainda existam nas nossas agremiações para a implantação dos elos entre nós, entre os seus membros, né? Com certeza, assim, nós estabeleceremos uma sintonia naturalmente, né? Uma sintonia melhor com o transcendente, com os nossos amigos superiores da espiritualidade, Jesus e esse amor divino que nos congrega a todos. O que a CIG nos traz desse subtema? Devem nossos agrupamentos fraternos criar espaços e oportunidades para que as pessoas possam se conhecer e estabelecer laços de amizade, respeito e solidariedade. Olha aí um objetivo, né, dos nossos agrupamentos fraternos. Nós temos lá o nosso programa de trabalho permanente, a EDU, a FRA, a ASE, qual que eu esqueci aí? A MED, né? Cada uma com as suas reuniões específicas, os seus objetivos específicos, mas todo esse trabalho ele deve ser, assim, oportunidades de criação, a criação de ambientes espiritualizantes, né, que devem ser espaços para o estabelecimento de laços de amizade, respeito e solidariedade, né? Em que medida todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo e que é super importante está criando essas oportunidades. Vamos lá com a irmã, então, no capítulo Amizade. Ela vai nos dizer, então, que a amizade é a alma dos relacionamentos, o elixir da convivência saudável e produtiva, tá? Então, convivência saudável, convivência produtiva é mantida, né? A argamassa, né, dessa convivência saudável e produtiva é a amizade. E a amizade pede cuidados,
para que seja útil e edificante ao aprendizado espiritual. Então, em todas aquelas nossas atividades, né, nos grupos de fraternidade, atendendo o programa de trabalho permanente, devemos criar condições para o nosso interconhecimento, né, e a criação de elos de amizade. Isso pede cuidados, isso pede atenção. Olha que interessante. Como manter a longevidade, né? Então, como manter, né, por muito tempo, para sempre, a amizade e o seu aprofundamento, né? Como superar a rotina. Gente, a rotina, ela se estabelece nas nossas atividades, né? E é preciso, então, mantermos cuidado para que essa rotina, ela não acabe minando, né, essa alma dos relacionamentos, que é a amizade. Como manter a atração mútua, né? Sabe, quando a gente entra na rotina, a gente chega na atividade, faz a prece, desenvolve a atividade, vai embora e tal. Que conhecimento eu estou mantendo com relação ao meu irmão, né? O quanto eu estou acompanhando o seu desenvolvimento e estou me mantendo atraído por ele, pelas suas conquistas, pelas suas ideias, pelos raciocínios que ele tem feito, pelas ações que ele tem desenvolvido. Quanto não acontece em nossos grupos de fraternidade de repente, né, nós sabemos que um irmão, por exemplo, está em dificuldade e a gente nem sabia disso, né? Porque ele não nos falou? Sim, também, né? Ele poderia ter nos dito, mas também porque na rotina a gente acaba se descuidando, né, da alma dos relacionamentos, que é a amizade, de nos mantermos sempre nesse contato fraterno, saudável. Continuando ainda, né? E aqui é uma dica bacana, né? Para nós mantermos, então, a nossa amizade fortalecida. Os amigos, eles compartilham coisas, valores, vibrações, prazer, trabalho, dever, diversão, o saber, a experiência, as tarefas, o aprendizado evangélico, necessidades que os amigos venham a ter, né? Então, é necessário que criemos nas nossas atividades condições para o compartilhamento de tudo isso, né? Muita coisa. E olha os 3 pontinhos aí, né? Muita coisa ainda pode caber aí. A amizade é assegurada e fortalecida pelo ideal que absorve os amigos, que tecem momentos de convívio na busca do crescimento pessoal, que preenche, satisfaz, compensa. E voltando sempre, né, às nossas atividades, às vezes a gente cria momentos de confraternização, um café, uma visita na casa de um de outro, por exemplo, e tudo isso é absolutamente válido, necessário, e a gente deve mesmo fazer isso, sabe? Mas eu fico pensando que, para além dessas atividades, hoje é o dia de nos confraternizarmos. Não, um dos subtemas, inclusive, é confraternizar, né? Que vai ser lá o último, né? Fechando essa sequência aí dos subtemas. Como que a confraternização, a gente deve prestar sempre atenção nisso, ter o nosso cuidado, para que a confraternização, ela seja, faça parte do cotidiano, né? Faça parte da rotina das nossas atividades, mas que não deve ser essa rotina de cairmos ali em algo automatizado, né? A rotina é importante, sim, a rotina acontece, sim, a rotina é necessária, né? Mas ela não pode cair no automático. Olha que importante isso, pessoal. Na casa espírita, a que muitos recorrem em busca de apoio e compreensão, o ponto de partida da amizade é a disponibilidade para o sagrado ato de ouvir. Olha que lindo, né? A gente ter o cuidado de saber ouvir, só ouvir, né? Depois vem a confiança. Então, esse fio afetivo condutor das amizades, ele só vai se estabelecer se nós realmente nos dispomos, sabe? Nos abrimos, nos colocamos de verdade na disponibilidade de ouvir o nosso irmão, né? Depois da confiança, aí sim se estabelece um elan de profundidade, regado pelo ideal de servir e aprender, que mantém os corações unidos no tempo, né? Então,
é o sagrado ato de ouvir o nosso irmão, ele adquire confiança em nós, a gente vai desenvolvendo essa profundidade no nosso relacionamento e vamos envolvendo, então, dando condições para que o irmão também possa somar conosco no serviço, no aprendizado, e é isso que vai mantendo os nossos corações unidos, né, durante o tempo. Fraternidade e trabalho são adubos da amizade espírita. Os nossos grupos de fraternidade, com certeza, eles têm, assim, nos seus estatutos, né, nos seus regimentos, na maneira como foram pensados, amplas possibilidades de vivenciarmos a fraternidade e nos envolvermos no trabalho, né? Com isso, então, adubando sempre a nossa amizade espírita, que confere vício e estimula as atividades dos nossos agrupamentos, pois nos unimos sem subtrairmos nossa individualidade. Olha que coisa importante isso. Vamos manter a nossa individualidade, mas essa nossa individualidade ela vai se fortalecendo no relacionamento com o outro, quando nos unimos em prol do desenvolvimento de um trabalho. Qual vai ser o resultado desse trabalho? Vai ser o resultado daquilo que nós vamos construindo juntos. E esse construir juntos, acreditem, é o mais importante, né? O resultado vai ser o resultado dessa construção compartilhada, né? Muito bem, nos irmanamos, nos aproximamos, então vamos nos confraternizar. Mais uma orientação da CIG. Devem nossos agrupamentos fraternos celebrar a vida em conjunto, compartilhando alegrias, dificuldades e aprendizados, fortalecendo os vínculos de amor e amizade. De novo, né? Vínculos de amor, vínculos de amizade, é isso o que realmente vai fortalecer, né, os nossos agrupamentos, mantendo cada individualidade, fortalecendo, acolhendo cada uma das individualidades que fazem parte destes grupos. Irmãs, agora, todo trabalho importa. Mesmo com deficiências, todo trabalho contribui para o progresso da causa. Por quê, gente? Porque o mais importante não é um resultado pré-determinado. Alguém pensou que o resultado tem que ser X, Y, Z. Isso não é o mais importante. O mais importante é as condições que nós criamos para nos irmanarmos, nos aproximarmos, nos confraternizarmos, nos abrirmos às ideias, às diferenças de cada um, sem qualquer traço de desconforto frente a essas diferenças, nos irmanando, nos dando as mãos e construindo juntos, né? É esse processo que vai construir o melhor resultado, e ele é conjunto. Por isso que todo trabalho importa. Mesmo que ele tenha deficiências, ele vai ter, né, gente? Por quê? Porque ele é fruto do nosso próprio esforço. E o nosso esforço é um esforço de aprimoramento, ou seja, não estamos perfeitos, ou seja, temos deficiência, isso é natural do processo, tá? A gente só vai imaginar alguma coisa perfeita, né? Isso é uma grande ilusão, por meio de uma outra grande ilusão, que é o nosso egoísmo, a nossa vaidade, de imaginar que a gente pode supor, né, pensar, idealizar um resultado que seja o perfeito, o ideal, né? Isso são ilusões do nosso ego, que a gente precisa ir vencendo, né? Vamos continuar aqui com a irmã. Retifiquemos nossa miopia e passemos a compor o escasso grupo daqueles que incentivam e sabem respeitar os esforços alheios, sejam quais forem. Disciplinemos a tendência de excluir e, quando destacarmos falhas, recolhamos-nos na ação indulgente ou mesmo ao silêncio e à oração. Foi bem legal na sexta-feira, participando do Mildinho, do grupo Veneranda, o Edson Cabelo, né, ele nos lembrou de uma
de um resumo que o André Felipe fez, né, ao longo desses estudos aí no Miudinho, que seria, então, o silêncio, a oração, e aí, se for possível, a ação objetiva em favorecimento do irmão, né? E é interessante como a gente vê essa sequência aqui novamente, né, trazida pela irmã, né? Então, diante de algo que nós estamos reconhecendo como falhas, e muitas vezes nós estamos certos também, existem falhas, claro, vão existir, e às vezes a gente está numa condição melhor de enxergar aquela falha, mas muito cuidado, não vamos perder de vista que o mais importante é o acolhimento de todos. Vamos sempre manter a fé também e esse vínculo com a espiritualidade superior que está nos acompanhando, é a coordenadora efetivamente de todo o nosso trabalho, sabe? Eles têm recursos muito bons, né? Para irem também nos encaminhando, para irem encaminhando melhor um irmão que esteja, né, falhando e não esteja conseguindo compreender muito isso, sabe? Então, por isso que o silêncio, a oração são fundamentais nesse processo, e aí, com muito cuidado, a gente vai também desencadeando ações objetivas, né? Sempre com indulgência, muita compreensão, muito cuidado, muito afeto, né? Nessas situações em que falhas precisarem ser corrigidas, ok? Em favor do trabalho, sim, em favor dos resultados, sim, mas, sobretudo, em favor da harmonia, do crescimento, do aprimoramento do grupo, né, daquele coletivo. Valorizemos nossa atuação sem desprezar a de outrem e sem o anseio de sermos seguidos, né? Então, sempre essa importância, né, de amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, também nós vamos valorizar a nossa atuação, as nossas ideias, mas sempre nos abrindo também e reconhecendo com humildade, obviamente, que estamos em construção e que o irmão pode nos trazer ideias interessantes. E sabe, gente, quando a gente foca, né, no nosso trabalho coletivo, na nossa convivência, a gente vai perceber cada vez com mais naturalidade o quanto que há situações, há ações, há decisões que, se você fosse considerar individualmente, só vocêzinho, sozinho, talvez você não assumisse, sabe? Não tivesse aquela decisão, você não optaria por aquela decisão. Mas quando você observa o coletivo, o grupo, você reconhece cada vez com mais facilidade que aquela decisão é a melhor para a coesão do grupo e para que o grupo como um todo possa se desenvolver melhor. Façamos isso em favor de nossa paz e da ordem geral nos nossos campos de trabalho redentor, né? Então, a gente vai se sentir em paz, a gente está valorizando o nosso trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente está sabendo valorizar o crescimento, o desenvolvimento na coletividade, né? Aqui. Continuando, então. O movimento espírita pode ser comparado a uma universidade do espírito. As instituições são as áreas específicas de aperfeiçoamento e cada tarefa é uma classe que reúne certo número de aprendizes, tá? Então, como se estivesse lá na nossa escola fundamental mesmo, viu, pessoal? Então, e cada uma das nossas atividades é uma classe, né, que a gente vai frequentar para o aprimoramento do nosso espírito. Nesse concerto de educação e melhoria, todos temos o valor pessoal e intransferível no aproveitamento das lições, na construção de nosso saber eterno, né? Que está ligado a sabor também, né? Ao mesmo tempo, podemos conceber a Seara como um hospital da alma. Cada agrupamento seria uma especialidade de recuperação e cada atividade é uma enfermaria de convalescença. Então, cada um dos nossos grupos ele tem uma especialidade, né? Apesar de todos nós estarmos assim bem orientados, com uma base única, né, aí do movimento da fraternidade, é muito interessante como a gente observa, né,
essa organização, essa forma de condução de cada agrupamento. Então, nessa visão, né, seria uma certa especialidade de recuperação. E cada atividade é aquela enfermaria que a gente vai lá para nos convalescermos, né, para nos irmos curando das nossas feridas espirituais. Nesse ambiente de tratamento e prevenção, todos temos nossas doenças a cuidar, com medicações individuais na busca de nossa alta. Aprendizes e enfermos, eis o que estamos. Saibamos conviver com as diferenças e com os diferentes, nos educando no amor indistinto e incondicional, né? Então, se a gente pensar por esse ângulo, né, estamos todos aprendendo, todos temos nossas dores a curar. Fica muito, acho que muito mais fácil, né, muito mais espontâneo nós educarmos o nosso espírito, buscarmos curar as nossas feridas neste elan, né, do amor indistinto, do amor incondicional, porque o nosso irmão também está fazendo o mesmo processo, ele está no mesmo esforço de se educar e de se curar. Tá? Muito bem. Nos emanamos, nos aproximamos, nos confraternizamos por meio do trabalho, nessa escola e nesse hospital bendito que a doutrina espírita e nossos grupos de fraternidade nos favorecem, né? E assim vamos desenvolvendo a compreensão. Diferenças não são defeitos ou álibis para sectarismo e indiferença. Todos temos papel importante na engrenagem da vida. Eu acho que com o desenvolvimento desse raciocínio, né, que a gente veio buscando ao longo da abordagem de cada um dos subtemas, aí auxiliados grandemente, ou conduzidos mesmo, né, pelo raciocínio da Hermance, eu acho que fica muito mais fácil, né, claro, de nós termos essa compreensão que as diferenças não são defeitos, absolutamente, né? Diferenças são diferenças. Marcam a individualidade de cada um de nós. Todas as individualidades são importantes. Não é importante que eu valorize a minha individualidade? É importante que cada irmão valorize a sua própria individualidade, que nós respeitemos e valorizemos essas individualidades. Cada uma delas, né, marca dessas individualidades, dessas diferenças, marcam esse processo educativo, esse processo de cura de cada um de nós. Por acaso, em uma sala, em um curso de formação, todos, né, traçamos o mesmo caminho igualzinho? É claro que não, né? Diante das mesmas lições, nós vamos construindo o nosso conhecimento de maneiras específicas, né? Então, não são defeitos, absolutamente, né? E também não são álibis para sectarismo e indiferença. Eu vou me distanciar daquela pessoa ou daquele grupo porque ele é diferente. Não, isso não é um álibi, né? Ou vou me manter indiferente, sabe? Não se distancia, não cria, né? Objetivamente aquele sectarismo, mas fica numa postura de indiferença. Nada de indiferença, né? É necessário que nos importemos com todos, todo trabalho importa, toda ação importa, e, portanto, todo irmão importa, tá? Todos temos papel importante na engrenagem da vida. É um trecho, então, de Hermance. Vamos às orientações da CIGE sobre esse subtema. Devem nossos agrupamentos fraternos estimular a empatia e o diálogo, né? Então, buscarmos realmente, sabe, a empatia e o diálogo, né? Acho que tem muito a ver com aquele roteirozinho que a irmã nos trouxe, né? Nos colocarmos inicialmente numa postura honesta mesmo, verdadeira, de ouvir o outro, né? A partir daí, nós vamos conseguindo, então, desenvolver entre nós a confiança e esse elan de profundidade, de aprofundamento da nossa amizade, dos nossos elos de amor, ok? Então, sempre voltando, né, nas nossas atividades,
A gente tem os objetivos de cada atividade da MED, da FRA, da EDU, da ASE, tá? Mas no desenvolvimento de todas essas atividades é necessário que haja o estímulo à empatia e ao diálogo, favorecendo o entendimento mútuo, a resolução pacífica de conflitos. Eles vão existir? Vão, né? Cada um é uma diferença, a gente quer acolher as diferenças. Para acolher é necessário inicialmente que nós a reconheçamos, isso gera naturalmente um conflito, mas isso não pode ser um problema, né? Pelo contrário, isso deve ser sempre absorvido e vivenciado, né, como uma oportunidade de crescimento de todos individualmente e de todos na coletividade. Ok. Então, a resolução pacífica de conflitos é a construção de relações mais saudáveis e fraternas. Oportunizar, né? Então, os nossos agrupamentos fraternos devem oportunizar a verdadeira transformação na compreensão e na expressão dos elos redivivos, característicos e oriundos do simples dever, da essência a fluir e a vos florescer, né? Esses elos redivivos, então, né? Revivecermos, né? Deixarmos reflorescer esses elos. Lembra lá no comecinho, né? Que é uma orientação da CIG também? Nós somos irmãos. Ponto, né? O que nós precisamos é desenvolver condições para reconhecermos, compreendermos e vivenciarmos efetivamente a fraternidade entre nós, né? Esse trecho, né, dos textos da irmã, ele me toca muito profundamente, gente. Jesus amou, desculpem, é do capítulo 3, né, amor e alteridade. Jesus amou Judas incondicionalmente. Eu sempre me emociono quando eu leio isso. Na sua peculiar diferença. Isto é alteridade, uma relação de paz com os diferentes. A ética da alteridade consiste em saber lidar com o outro, o diferente, o oposto, o distinto, o incomum aos nossos sentidos, o desigual que deve ser respeitado, como é e como está, sem indiferença ou descaso, repulsa ou exclusão, né? Então, realmente este acolhimento, né, do nosso irmão, do outro, que é naturalmente diferente e que, vamos lembrar lá, da escola e do hospital, né? Ele está de uma determinada forma, ele atingiu um certo ponto pelos caminhos que ele mesmo construiu e que são naturalmente diferentes do nosso, né? De aprimoramento, de conhecimento de si mesmo, e está curando as suas feridas, né? Não vamos nós cutucar as suas feridas, machucá-lo ainda mais, né? Vamos, na verdade, acolhê-lo e juntos vamos cuidar uns dos outros. Alteridade é lição urgente para o futuro do movimento social espírita, em lamentável processo de exclusão em função de uma homogeneidade utópica. Gente, olha, estabelecemos unificação, termos regimentos, estatutos, objetivos comuns, tudo isso faz parte, é necessário para que estabeleçamos uma coesão, para que tenhamos clareza de que grupo, de que trabalho, né, de que ideologia mesmo nós fazemos parte, tudo isso é importante. Mas nada disso significa homogeneização de pessoas, isso não existe, tá? Cada um de nós é um universo. Deus nos criou assim. Quem somos nós para queremos agora homogeneizar, né? Isso não é saudável, absolutamente não. Conviver com os contrários e aprender a amá-los na sua diversidade é desafio ético aos grupos espíritas. A irmã está afirmando isso. A nova revelação cristã preconiza a fraternidade como base para relações pacíficas e mantenedoras do idealismo superior. Então, vejam, né? A gente, nas nossas fragilidades, né? Na nossa ignorância, muitas vezes a gente busca uma homogeneidade que é utópica, que não é saudável, né? Visando com isso que aquele idealismo superior seja mantido, né?
como é que a gente costuma falar? Não sei o que doutrinária, esqueci a expressão que a gente costuma... Pureza doutrinária. A pureza doutrinária, né? Então, essa manutenção do idealismo superior, da pureza doutrinária, muitas vezes nos leva, né? Isso nos confunde, né, com uma homogeneidade entre os irmãos que absolutamente não existe e não é saudável. Então, para mantermos esse idealismo superior, né, a base disso é a fraternidade, né, a convivência fraterna, amorosa, de nos irmanarmos, de nos aproximarmos, de nos confraternizarmos e nos compreendermos, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Irmã se nos dizendo. Nós precisamos nos libertar da falsa ideia de uniformidade, tá? Não existe isso. Difundir esperança. Estamos todos aqui nos educando e vamos conseguir nos aprimorar como espíritos. Estamos todos curando nossas feridas e elas serão curadas, não tenha dúvida disso, né? Promover o irmão, vamos lá, vamos junto, eu gosto da sua ideia, ou não gosto, mas olha aqui, por que eu não gosto? Vamos debater isso vai nos fazer crescer. Eu não gosto da sua ideia, mas eu continuo amando você profundamente, quero te amar cada vez mais, né? Oferecer-lhe o preparo elementar e, assim, delegar-lhe responsabilidades e estímulo para viver na construção de caminhos adequados de crescimento em direção a Deus, né? Então, porque se a gente está junto, né? Se realmente somos ali um grupo coeso e tal, a gente não tem que temer o envolvimento do nosso irmão, imaginando que ele não está pronto ainda. Quem é que está pronto, né? Estamos todos a caminho. Mas se formamos ali um grupo coeso, um grupo que está fortalecido, que está cada vez mais se fortalecendo, né, na convivência fraterna, é claro que a gente vai ter boas condições de acolher, de preparar o irmão, de oferecer-lhe, né, esse preparo elementar e assim criar condições para que ele mesmo possa desenvolver o seu trabalho, a sua trajetória, né, de educação, de aprimoramento e de tratamento de que todos nós necessitamos. A inclusão em nome do amor é ação moral para a nossa convivência, sem o que não faremos a dolorosa e imprescindível cirurgia de extirpação da egolatria, comum a todos nós, almas com pequenas aquisições nos valores essenciais da espiritualização. Então, aqui a irmã começa já a nos direcionar para o real cuidado, a real fonte de dificuldades que possam surgir e que está em nós mesmos, né? Nessa egolatria que ainda é comum a todos nós e que é necessário, então, prestarmos muita atenção para que diminuamos, né, cada vez mais. Personalismo aprisiona e nos subtrai a alteridade, a capacidade de entendimento com o outro. E aprisionados, nós, óbvio, né? A palavra já diz tudo. Nós nos fechamos, nós não crescemos. Ficamos aprisionados em nós mesmos. Ora, se não nos abrimos, como é que nós mesmos vamos poder crescer, descobrir novas ideias, etc. A alteridade é desafio de aceitar cada pessoa em sua experiência evolutiva, auxiliando-a a crescer e a se libertar. Processo que cada um de nós também depende, né, do outro também nos aceitar, também nos auxiliar a crescermos e a nos libertarmos, né? Afinidades são estímulos para o amor e a amizade. Legal, né? Então, delícia quando eu estou junto com as pessoas, né, com quem eu tenho afinidade, isso me estimula demais o meu amor, a minha amizade. Mas
o aprendizado do amor autêntico. Não é só essa vivência gostosa da amizade com os afins, não, gente. Aqui se trata de aprender realmente a amar, e a amar de maneira autêntica. A sedimentação da conduta amorosa, sabe? Quando o amor, né, vai estar sedimentado, é alicerce mesmo de cada um de nós. Como é que a gente constrói esse alicerce? Na relação com os menos afins, os que não nos atraem. Com estes superaremos, pouco a pouco, os entraves emocionais e o egoísmo que ainda nos aprisiona. Então, os nossos grandes professores, aqueles que realmente vão nos levar adiante, que vão sedimentar em nós o amor, são os menos afins. Por mais que a gente sempre precise dos afins para nos estimularmos, né, ao amor e à amizade. Permitamos-nos aprender com a diversidade e amar o diferente, na sua particularidade, investigando em nós mesmos as causas reais dos desencontros com o outro. Em nós mesmos, queridos, estão as causas reais dos desencontros com o outro. Não é o outro. Não é o jeito dele ser que faz com que nós tenhamos desencontros com ele. Está em nós. O que nos conduzirá, né? Então, se a gente fizer esse estudo de nós mesmos, buscarmos a extirpação da egolatria, obviamente, em nós mesmos, é isso que nos conduzirá ao diferente, que reside onde? Em nosso íntimo, que precisa ser conhecido e amado. Então, a gente começou lá no comecinho como? Com a necessidade de compreendermos o outro como nosso irmão, de reconhecê-lo como irmão. Desenvolvemos toda uma trajetória aí, né? De nos irmanarmos, de nos aproximarmos, de nos confraternizarmos, e agora nós estamos nesse processo de compreensão que culmina em nós mesmos, né? No fim das contas, quem que precisa ser conhecido, acolhido, ter as suas diferenças observadas, somos nós mesmos, né? Pelo alto amor, amaremos o outro e participaremos da construção de um mundo de paz. Eu agradeço profundamente pela atenção de vocês e pela oportunidade de estar aqui entendendo um pouco melhor esses conceitos tão importantes, tão fundamentais, alicerçados na essência divina, que é o amor. Uma observação, né? Isso a gente observou e chegamos a comentar, né? A gente está no processo, né, gente? A gente está no caminho aí de construção da nossa Comemora. Então, a gente fez essa observação na abordagem do tema e dos subtemas na prévia da segunda, terceira e quarta, que ocorreu agora no feriado de 7 de setembro, que esses textos da irmã, eles são bem bacanas para a gente, né? Quando ele foca, né, no movimento social espírita, nos nossos agrupamentos espíritas, é muito legal, porque isso cria, né, essa referência do nosso trabalho mesmo, do nosso dia a dia no grupo espírita. Mas a gente já sabe, né, que ali na Comemofra a gente quer envolver, quer viver bem, né, e crescermos e termos um bom diálogo com pessoas de outras religiões. Então, já fica bem claro assim, que a gente precisa trabalhar, né? É possível trabalhar esses conceitos dessa maneira, como foi proposto pela irmã, e aí a gente precisa ampliar e aprimorar isso com os outros textos também da bibliografia, mas tomando cuidado para não localizar essas reflexões no movimento espírita, né? Isso são reflexões para todo o agrupamento, né? E inclusive religioso ou não, claro. Nosso agrupamento de trabalho profissional, por exemplo, cabe, né? Todas essas observações também. Já fica aí, né? A autocrítica para aprimorar para a Comemora mesmo.
É isso mesmo, Ana. E até assim, preparando a Rayane, a gente tem a Raniele e a Rayane. A hora que eu vejo escrito, eu confundo os dois nomes. Foi a Rayane. Hoje, até preparando, né, para essa apresentação, retomando lá a bibliografia, né, eu pensei exatamente nisso, né, sobretudo no livro do Hamed, né? Cadê o nome dele, gente? Os Prazeres da Alma, né? Que tem lá, né? Apontamento sobre o que devemos desenvolver para os elos de amor e tal. Porque mesmo agora, para a prévia da Comemofra, a gente trouxe uma coisa bem estudo mesmo, né? Mas acho que agora nos envolvermos mais, né, com os outros livros da bibliografia, buscando, então, talvez exemplos, né, talvez situações assim mais objetivas, tudo isso vai nos ajudando para se colocar em prática, né, para pensar as técnicas, as dinâmicas, né, que na Comemostra é um tempo maior, é um grupo mais eclético, né, do que na prévia, né, que aí a prévia a gente normalmente está com os grupos espíritas mesmo, né, na Comemostra não é assim. Então é isso, é um pontapé inicial para a gente se animar, não é? E começar a pensar mesmo na dinâmica para a Comemor. Acho que precisa trabalhar mais essa questão das diferenças, seria um tema para a gente trabalhar mais, porque o que a Mônica abordou aí dessa unificação hipócrita, né? Realmente a gente não olha muito para isso, né? E existem as diferenças e eu tenho preconceito contra essas diferenças, e eu tenho que trabalhar isso em mim. Então, acho que seria um tema muito legal, porque a gente não conseguiria trabalhar com jovens, crianças, adolescentes, adultos, se a gente não trabalhar isso primeiro na gente.
Sim, verdade. Muito bacana. O que tu quer falar, vou falar bem rapidinho aqui, vou tentar, né? E à medida que você foi falando, eu pensei o seguinte, né? Estamos num processo natural aí de desenvolvimento, né? Do planeta, né? De mudança de fase e tal. E a gente sabe, à medida que a gente vai se desenvolvendo, evoluindo, né? Espiritualmente, esse abismo mesmo, né? Essa distância entre o plano encarnado e o plano desencarnado, ela vai diminuindo, né? Vai ficando mais evidente. E isso vai acontecer para todo mundo, óbvio, né? É só para o espírita. Então, o quanto é importante a gente trabalhar esse fortalecimento nos jovens que, em todas as faixas etárias, né? Mas o jovem traz de uma maneira muito pulsante, né? Essa sensibilidade já pelo seu próprio desenvolvimento, fase, né, do seu desenvolvimento, e aí junta com essa sensibilidade aí relacionada ao plano espiritual. E aí eu fiquei pensando, Ana, até com relação aos nossos jovens, os nossos irmãos que não são espíritas, né? Como que a gente poderia, né, abordar sem falar ou sem, né, querer que eles atuem como médiuns, assim que são, mas atuem institucionalmente, dentro da casa espírita e tal, esse trabalho todo que a gente faz lá, mas como que a gente poderia auxiliá-los também a conviver com essa sensibilidade, a administrar essa sensibilidade, né? Sim, nossa, muito bacana, viu, Ana? É muito legal a ideia. Ana, na verdade, no caso, é a PAP. Eu tive lá, né, na pré, eu e Vivi, ficamos lá na AME o tempo todo, e realmente a gente precisa muito acolher esses jovens, né, que estão chegando para a gente. E falar mesmo do espiritismo nessa parte da mediunidade, né? Porque hoje a gente vê jovens que são espíritas e têm medo de lidar com essa parte, né? Do espírito desencarnado e que vem aproximar ou para uma ajuda ou para um conselho. E eu acho que as casas espíritas estão, a gente está falhando nessa parte com os nossos jovens. A gente está dando a parte do estudo, mas estamos pecando na parte da vivência mediúnica. E isso é importante. A gente mexe, nós somos espíritos, né? Nós conversamos com mortos. E a gente tem que repassar isso para os nossos jovens, para a gente ter mais jovens atuantes nessa parte, né? Hoje a gente vê que a parte mediúnica dos agrupamentos são feitas de pessoas mais velhas, e a gente tem que trazer esses jovens, né, para o trabalho conosco e deixar o preconceito de lado, né, de ser jovem é sinônimo de não conhecimento. E muito pelo contrário, tem muito jovem aí que tem vontade de se capacitar, de aprender, e a gente tem que arrumar esse termo de trazer eles para perto da gente. E é uma fase complicada, né? Que a adolescência, a gente sabe que eles estão passando tá voltando o espírito velho, né? E eles têm esses conflitos mesmo. Então, a gente abraçar esses jovens, é saber se posicionar, saber colocar, escutar, o que a Mônica falou muito da escuta, né, naquele nosso encontro. E a gente tem que, por isso que a gente tem dois ouvidos, a gente tem que nos colocar à disposição da escuta para esses jovens, né? De repente, eles não querem nem que a gente fale nada, eles querem apenas falar. E a gente está ali para dar a mão, para abraçar, para ouvir e colocar esses jovens para trabalhar mesmo no movimento. É isso.
Olha, simplesmente para agradecer a oportunidade de ouvir mais uma vez essas expressões tão importantes que a nossa irmã Mônica nos coloca assim numa posição de como nos encontramos distanciados daquela observação do mestre de amai-os, né, uns aos outros, certo? Mas, por outro lado, nos dá aquela condição de podermos já observar, trabalharmos a fim de que esse enfrentamento contra nós mesmos possa ser realizado dentro de um contexto para que a gente aproxime mais daqueles que estão ao nosso lado, né? E essa é a missão principal e profícua, né, da doutrina espírita. Eu quero lembrar que Bezerra de Menezes, em uma de suas mensagens sobre unificação, nos fala que devemos entender, aceitar a doutrina espírita de conformidade como Kardec nos trouxe, né, para que essa simplicidade possa realmente vincular em nossos espíritos e termos condições de fazer com que prevaleça esse espírito, esse sentimento de fraternidade. Entende? E essa é a nossa busca. E a Mônica, do seu trabalho, nos deu assim, uma clareza muito grande do que precisamos, quanto temos que caminhar, mas quanto temos condições para esse caminho ser realizado a contento. Tá? Obrigadão, viu, Mônica, a todos vocês, a Ana. Estamos aí, né? Peregrinando, né, na vida. Um beijo no coração de cada um. Deixa eu... Olá. O que me chamou bastante atenção, assim, nessa maravilhosa, nessa roda de conversa, e conforme a Mônica foi nos passando, foi nos explicando, aí veio algumas situações em minha mente, e o que você falou também, as mensagens dos espíritos, dos nossos mentores, a gente também tem recebido também nas nossas reuniões a importância de acolher os que já estão ali, os trabalhadores ali da casa, porque a gente fica mais focado em acolher aqueles que estão chegando, e aí encaminha para o tratamento, encaminha para o estudo, encaminha para o trabalho, e aí depois passa o tempo, o trabalhador, assim, para de ir, ele... começa a frequentar outra casa, ele só sai. E aí a gente fica, mas a gente se preocupa tanto em acolher quando chega, que é importantíssimo esse acolhimento durante também, né? E isso, conforme foram falando, isso veio muito, muito claro, as situações vivenciadas lá no grupo também. E uma outra situação é assim, como a gente pode também chegar nos nossos jovens, orientar, explicar, direcionar, se a gente também não estamos fazendo o nosso acolhimento com os trabalhadores. Como você fala para os jovens, olha, vamos acolher aqueles que estão chegando, vamos acolher os diferentes, vamos acolher, se também a gente não está conseguindo fazer isso. Né? Quando a gente fala dos jovens, eu me cobro muito no exemplo mesmo, nas atitudes, na fala. E assim, né? Como eu falo para o meu filho, Pedro, vai lá, acolhe aqueles que estão chegando, tal, chama, convida, mas se eu também falho. E aí isso foi uma cobrança muito grande agora, durante essa nossa roda de conversa. E ali na prévia, teve os jovens que eles são mais fechadinhos, outros mais tímidos, e eu lembro que, rapidinho, eu vou contar, a minha filha, na primeira comemófra que nós fomos, a minha filha mais velha, ela ficou
toda acanhada não, ficou bem retraída mesmo, que aí chegou no ônibus, o Lucas da Mônica, ele acolheu ela de uma forma tão fraterna, que eu achei que ela fosse ficar totalmente isolada. Né, eu achei que o Pedro e a Júlia foram eles estavam adorando ir, mas a Tônia, ela estava meio resistente. Mas o Lucas, ele acolheu ela de forma tão fraterna que chegou lá, ela nem acabou se soltando, acabou participando, acabou se envolvendo ali com toda a dinâmica. Mas retorna a falar, o meu exemplo com os jovens, eles vão estar observando a gente. E se a gente não tomar cuidado com isso, jovens vão chegar e jovens vão embora, porque não vai ter essa continuidade, né, desse acolhimento. Essas foram as observações, assim, bem, que me tocaram bastante. Oi, pessoal. Primeiro que é muito bom estar, né, estudando o nosso tema de Comemofra, estarmos nos reunindo, né, em nome de um propósito maior e, ao mesmo tempo, já confraternizando, né, porque estamos confraternizando através de temas tão edificantes. E acho que a palavra confraternizar é, de repente, a chave para os antigos trabalhadores, para aqueles que estão se afastando, confraternizar através desses elos de amizade, reconvidá-los ao trabalho, um trabalho que nos modificou e que nos ensinou a ser quem nós somos, né? Se hoje somos quem somos, foi diante desse trabalho, desse amor, desse envolvimento. Então, que a gente não esqueça dos antigos trabalhadores, como a Vivi falou, e aí eu acho que a chave realmente é essa parte de confraternização. Confraternização, de repente, em reuniões de ectoplasmia, confraternização nas regionais, e lá na nossa Comemofra, que a gente não possa se esquecer também das crianças, dos jovens que vão de cada região e que são espíritas, e que Comemofra é confraternização das mocidades espíritas, mesmo que lá nós temos muitos jovens, muitos adolescentes e crianças que são de outras religiões, e claro, devemos ser sensíveis e tolerantes às diferenças, que a gente possa sim falar sobre mediunidade de uma forma, né, tranquila, que a gente possa sim instruir, né, os nossos pequenos, nossos jovens, através de um tema tão edificante e que vai prepará-los para depois viverem em sociedade, serem futuros trabalhadores, que é um dos pontos alarmantes de cada GFE que estamos vivendo no momento, né, na preocupação até da continuidade do trabalho, para que os jovens sejam um futuro trabalhador, mas que ele não tenha aquela pressão de ir sozinho, que tenha o apoio, a tutoria de alguém, né, nesse trabalho. Muito obrigada, Mônica, muito obrigada mesmo. Nós gravamos, tá bom? Depois nós vamos compartilhar com o pessoal que não pôde estar presente, que acho que é muito importante que todo trabalhador vá sintonizado no tema, né, se reúna pelo menos mensalmente com a sua equipe de trabalho, na sua comissão. Se tiver com alguma dificuldade, pode nos procurar enquanto CC ou coordenadores das comissões, né, que a gente está aí para servir, para ajudar. E quanto feliz nós somos em servir, né? Isso é satisfação pessoal, felicidade garantida. Um beijo grande no coração de cada um. Beijo, gente. Vou ter que sair agora. Beijão para vocês. Sim. Tá bom. Eu queria só destacar da fala da Marina, né, da presença de crianças, jovens, adolescentes de outras religiões, a nossa Comemofra, o cuidado com a integração também dos adultos, né, da comunidade mais ampla ali da Cidade da Fraternidade,
nessa última Comemostra, né? Eu particularmente gostei muito dessa experiência. Foi uma sugestão que foi muito bem recebida ali pela direção do Educandário Humberto de Campos também, eles gostaram muito, sabe? Porque a gente buscou, né, o contato por meio do Educandário Humberto de Campos, porque eles têm contato com os pais, né, das crianças ali, claro, então, então isso foi um início, né, muito bom, muito favorável e que a gente gostaria de dar continuidade. Aí, quando eu falo, né, sobre o cuidado com o texto, né, por exemplo, o texto da Irmã, que está se direcionando diretamente, né, ao movimento social espírita e tal, o cuidado não no sentido de, ai, meu Deus, não posso falar de espiritismo, mas de mostrar que, olha, o que a gente está trazendo aqui não é só para o movimento espírita, é para todos nós podermos dialogar em todas as agremiações, estamos abertos também para saber como você faz na sua igreja, como é que funciona isso, que reflexão você faria desse ponto de vista e tal, né? Então, só para destacar, viu, Ana, da fala da Marina, o quanto que a gente ficou muito feliz e assim, em especial ali a direção, né, do Educandário, que foi com quem a gente estabeleceu um contato, assim, para intermediar esse contato com a grande cidade da fraternidade, enquanto todo mundo gostou bastante dessa iniciativa, inclusive pensando, assim, ampliá-la, né, para outros eventos na cidade da fraternidade, como as caravanas, a Semana da Fraternidade, né. Mais uma iniciativa da Comemofra. Não pensei não, Ana. Eu faço, antes de dizer para vocês, ó, Setembro Amarelo, vocês todos são muito importantes para nós, tá? Nós estamos no acolhimento na casa, aí a gente faz uma mensaginha. Só para concluir aqui, né, quando a gente fala, né, do acolhimento ao jovem, à infância, à juventude, eu estou numa preocupação muito grande. A gente está angariando novos trabalhadores para o movimento da fraternidade, e esse acolhimento, né, até coloquei no grupo aqui, quando a Mônica começou a falar em SIG, não sei o quê, aí fulana, SIG significa isso e aquilo, então a pessoa está se encantando, né? Então, os novos também, a gente tem que prestar muita atenção, são essas pessoas novas que já entram na casa, são convidadas ao trabalho, tem todo esse gás, e a gente acolher, mostrando o funcionamento dessas engrenagens, que é o movimento da fraternidade. Então, eu estou levando uma pessoa nova que veio de Curitiba para a infância lá em Campo Grande, né? E ela está muito empolgada, já convidei ela para trabalhar na infância, na Comemofra, né? Então, mas é aquela pessoa que ela quer conhecer as engrenagens para saber onde ela está entrando. Então, que fique para nós também esse acolhimento aos novos que adentram a casa com essa vontade de trabalhar, né? Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a essa espiritualidade amiga, mentores do nosso movimento da fraternidade.
que reacende a chama em cada coração, que despertam para este trabalho tão gratificante no movimento da fraternidade. Que momentos como esses se repitam, não num único objetivo, que é a nossa Comemofra, mas que possamos estreitar esses laços durante a nossa existência, Senhor, buscando sempre no Teu Evangelho, no sorriso do amigo, no auxílio àquele que nos procura, sempre esses elos de amor fraterno. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança que deposita em cada um de nós, sabedor das nossas limitações, mas confiante de que somos capazes de cumprir com aquilo que nos propomos a realizar, sempre com humildade, muito amor, muita colaboração, muita parceria. Ser conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado. Obrigada a todos. Beijo, gente. Muito A Jordana aí, ó, essa daí, ó, essa aí que eu vou puxar para comer mofa, é a Jordaninha. Ei, Jordana, bora lá com a tia Fá. Obrigada, gente. Tchau, gente. Bom domingo para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, viu?